Bom, estamos aqui com o nosso receptivo, tá em São Luís do Maranhão. É o Luiz da Maracá Turismo, tá? Então ele vai falar um pouco do que a gente pode fazer em São Luís, como pode ver toda essa natureza e nos explanar mais curiosidades de lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Maracá, da Maracá Turismo, uma agência de receptivo situada lá no Maranhão, São Luís, e temos também Imperatriz. É um prazer estar aqui em Porto Alegre, vivendo esse clima, né, gostoso, de muito sol, chuva, frio, e hoje sol. Uma feira importante, seja, né, para a gente mostrar através da MB essa potencialidade que existe no Maranhão, né, que é um destino que gera muita curiosidade. Pessoas não sabem se é meio norte, se é meio nordeste, né, com tantas riquezas, com tantas belezas naturais, com tanta riqueza cultural, que ainda precisa ser muito mais desbravada. Claro que a gente percebe o crescimento do fluxo, né? Como a gente fala, os gaúchos, os turistas já vêm ao longo dos tempos desbravando, mas aqui nossa mais uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse São Luís, esse Maranhão de terra de encantos, para que gere mais curiosidade, mais esse desejo, cultura, né? O desejo de conhecer o Maranhão, né? Então nós vamos agora mergulhar nesse mar de curiosidade e aí vamos, ao longo desse papo, tentar mostrar um pouco desse Maranhão. É porque a gente vê falar, os lençóis, né? E parece que só tem os lençóis para ser feito. Na verdade não, né? Tem muito além. Né? A gente começa falando um pouco do Maranhão, da riqueza da própria cidade de São Luís, que muitas das vezes ela não é tão valorizada, né? Hoje o mercado vou para os lençóis, só lençóis, mas São Luís, na verdade, ela é uma cidade muito rica. Ela se mistura com tanta cultura, diversidade histórica, né? É uma cidade que tem os seus encantos, que tem as suas belezas. É uma das terceira capital do Brasil dentro de uma ilha. É conhecido como a Ilha do Pão-Açu, que é a Ilha Grande. Dentro da ilha são 4 municípios que formam a grande São Luís. Então tem todos esses mistérios por detrás da própria ilha, né? É uma ilha que tem uma riqueza cultural, o São João, né? O Carnaval, que esse ano veio muito forte, né? A terra do azulejo, né? Então nós temos a nossa lenda da serpente encantada. Aproveita a oportunidade de conhecer São Luís antes que ela acorde e leve São Luís para o fundo do mar. Então São Luís ela é uma capital que tem belas praias, é uma praia propícia para o kitesurf urbano, uma das mais apropriadas em relação a vento para o kitesurf em São Luís, que é pouco explorado. Nós temos uma cultura muito forte, nós temos o roteiro do quilombo urbano que foi premiado pelo Ministério do Turismo como turismo de experiência, né? Nós temos a cultura afrodescendente muito rica, né? O afroturismo, que hoje é apontado como um dos ganchos do Ministério do Turismo e da Embratur para vender o Brasil, né? Então São Luís ele tem esse poder de ter um pouco de tudo dentro da própria São Luís, como base de entrada, né? Você tem bons restaurantes, bons hotéis, uma facilidade boa de locomoção, boas praias. Então São Luís realmente fica de braços abertos para poder acolher o turista que quer conhecer o famoso Lençóis Maranhenses. Como operador lá, quantas noites tu acha necessário ficar em São Luís para poder conhecer São Luís antes de ir para Lençóis?
São Luís hoje você tem, claro, cada cliente ele vai buscar alguma coisa que seja mais do interesse. Mas hoje assim, toda a propriedade, 3 noites em São Luís, para quem quer desbravar uma cultura, ele é o ideal. É o ideal? Fora que você pode também aproveitar São Luís, a parte histórica, porque você tem a parte histórica de São Luís e ela começa a estender um pouco para outras regiões. Então você pode fazer um afroturismo dentro só de São Luís e um afroturismo fora de São Luís, né? Assim, fora do centro histórico, que é o bairro da Liberdade. Então você tem um pouco de mistura. Então você pode fazer um turismo histórico, um turismo religioso, um turismo de religiões de matriz africana, o famoso reggae, que São Luís é a capital nacional do reggae. Isso é voltado na Câmara, então existe uma lei que hoje dá o título de capital brasileira do reggae. Então você tem toda essa parte. Ah, Luiz, eu não tenho 3 dias, eu não quero ficar. Então 2 dias consegue sim. Você chegar no aeroporto, passar uma noite, passar um outro dia para desbravar São Luís, dormiu e pode seguir para os Lençóis. E já é um outro apelo, já é uma outra proposta de passeio. Mas um roteiro, digamos, sábado a sábado, ele consegue fazer uma mistura de história, cultura e natureza. É isso, fazendo Lençóis com São Luís, né? Então você consegue trazer esse pacote combinado. Né? E os Lençóis, tu acha que tem restrições pela idade? Ou tu acha que já foi o tempo? Ah, já foi? Na verdade, assim, nós tínhamos uma limitação em alguns roteiros a partir de Barreirinhas. Então nós temos que ser honestos. Era um roteiro que exigia um esforço maior, em razão das próprias condições, porque o ser um parque nacional, que tem suas limitações, então as regras eram muito rígidas, então você não conseguia dar, mesmo assim, por muito tempo nós conseguimos operar com o pessoal da terceira idade, ou pessoas com certa deficiência física, não consigo andar. Teve uma pessoa com deficiência na perna que ela conseguiu fazer a travessia dos Lençóis, desafiadora. O Fernando Fernandes, que também teve problema, ele fez uma travessia na parte de Atins com kart. Então era muito questão pessoal. Hoje os Lençóis ele é dividido em 3 setores, ou 3 pontos de entrada que existe hoje estrutura. Então nós vamos começar falando sobre Santa Amaro, que é um dos últimos, redutos dos Lençóis que está em evidência agora. Santa Amaro é um outro município que dá entrada ao Pátio dos Lençóis, que nós temos o quê? Primeira Cruz, Santa Amaro, Barreirinhas e Atins. Então os Lençóis são as portas de entrada dos Lençóis. Por muito tempo, desde quando começou lá em 2000, essa questão dos lençóis, a cidade de Barreirinhas é a famosa porta de entrada. Eu até brinco que hoje Barreirinhas é a capital dos Lençóis. Então você tem hoje a cidade de Santa Amaro, que é uma cidade que ela vem trazendo uma proposta diferente de Barreirinhas, porque ela é mais pacata, a infraestrutura ela está começando a despontar. Hoje ela tem um turismo segmentado para o luxo, em razão de algumas pousadas. E para a sua pergunta, pessoas com certa idade, Santa Amaro acaba sendo uma boa opção pelo trajeto do carro e pela facilidade do carro, chamado 4x4.
as famosas jardineiras, em razão do que? São carros adaptados, Toyotas Bandeirantes, com a parte de trás como se fossem as jardineiras, que levam passageiro, tanto externo quanto interno. E saindo da pousada até o início é 10 minutos e depois a trilha, que é feita de 4x4, já é nas dunas. Então ele começa uma trilha contemplando os lençóis. Então a aventura já começa ali em 10 minutos. Diferente de Barreirinhas, que ele faz a trilha de aventura, é legal, as pessoas se empolgam, a gritaria é contagiante, não deixa de ser. Quem está na frente começa a contaminar o que está no fundo, o que está lá dentro é contaminado pela euforia das pessoas que estão fora. Isso faz com que a aventura também faz parte desse passeio. Só que Santa Amaro ele consegue ter um diferencial pela facilidade do carro parar muito próximo da lagoa. Então na hora que para, ele anda 50 metros, ele já está com o pé na água. E aí monta a estruturinha de cadeira e aí ele fica curtindo o pezinho lá na lagoa. Então ele tem essa facilidade. Então hoje a gente vem montando alguns roteiros para a terceira idade ou menor idade para Santa Amaro. Pela facilidade, então você tem exige menos do corpo. Você faz com que o cliente ele contempla mais o passeio e aproveita mais a região do que tempo de deslocamento. Ah, Luiz, facilita também. Ah, mas é mais bonito, é muito pessoal. Então é uma região de contemplação. Então cada um vai conectar com a sua natureza ou com as suas crenças, porque de fato ali quando chega nos lençóis é um encontro com Deus. É propriamente dito, Deus está. Você vai acreditar em Deus quando você olha os lençóis. Aí você fala assim, meu, Deus é muito grande. Pela dimensão, pela magnitude, pelo tamanho, pelo enigma, por tudo, por todas as perguntas. E aí você entende que ali nos lençóis você não precisa perguntar, você precisa só viver o momento, né? Então teria a entrada por Santa Amaro. Uma das entradas. E a outra por Barreirinhas. Por Barreirinhas. Então vamos lá, falando sobre Santa Amaro. Então Santa Amaro hoje nós temos passeio da Lagoa da Gaivota, região da Gaivota, das Emendadas, da América, da Betânia, da Ponta Verde, da Andorinha, da Rancharia, tem a Praia da Travosa. Então você tem uma dimensão de opções de passeio a partir de Santa Amaro. Então você tem uma boa opção de hospedagem, alguns restaurantes mais rústicos, mais locais, mais regionais, diferente de Barreirinhas e de Atins. Mas Santa Amaro tem hotéis bons. Tem. Você hoje tem, por exemplo, você tem uma casa para alocar, uma casa de luxo, 8 suíte, para o nicho de família com poder aquisitivo alto. E você tem pousadas turística, econômica ou cama e café. Então você tem do A ao C. Então aí ao longo disso você tem pousadas que vão te acomodar muito bem, vão te dar um serviço de qualidade, vão oferecer uma experiência na hospedagem e os passeios de contemplar, né, em todo esse roteiro. Da mesma forma que Barreirinhas. Barreirinhas aí tem. É o outro caminho, né? Então, para você chegar em Barreirinhas, você tem um desvio que chega em Santa Amaro. O Santa Amaro ele está 1h20 de distância por estrada de Santa Amaro para Barreirinhas, 100 km mais ou menos. E Barreirinhas também tem outros passeios, né? Aí em Barreirinhas você tem outros passeios, como a região da Lagoa Azul, a região
da Lagoa Bonita, você tem a flutuação, você tem o embarque do passeio do Rio Preguiça, que sai ali a partir de Barreirinhas e vai até Caburé. Então você tem alguns outros passeios, como Casa de Farinha, como o roteiro agora que nós estamos, está sendo elaborado, que é turismo de experiência, em comunidades, né, que tem o Tapuio, tem... Então são outros passeios com características diferentes de Santa Mara. Todos, a partir de Barreirinhas, ele tem uma trilha um pouco maior em carro para chegar até as dunas. E lá o carro não chega próximo. Você tem um esforço mais. E essa acaba sendo uma característica diferente. Só que hospedagem, Barreirinhas tem muita hospedagem. A opção em Barreirinhas é maior do que Santa Mara. Não que seja melhor, mas a quantidade de hospedaria, né? Então você tem mais. Tu falaste, né? A quantidade que entra por Barreirinhas sempre é maior. Né? Digamos, hoje corresponde 60% é Barreirinhas. Tá mais do que a metade. Então o restante está dividido hoje Atins e Santa Mara. Mas Barreirinhas é o chama, né? Então, os nossos roteiros, a nossa hospedagem é em Barreirinhas, que dá para fazer. A diferença, estando em Barreirinhas, você consegue ir para Atins, você consegue ir para Santa Amaro, você consegue ir Lagoa Azul ou Lagoa Bonita, ficando em Barreirinhas. Essa é uma facilidade. Estando em Santa Amaro, você já não consegue. Ou estando em Barreirinhas, em Atins, você não consegue. Então, Barreirinhas tem essa facilidade. Você tem um roteiro, um preço legal, uma qualidade boa no final e te dá essa margem de ir e voltar, sem ficar trocando de hospedagem. Então, a diferença de um ao outro. É bonito? Quem é mais bonito? É muito difícil de dizer. Eu prefiro não dizer. Eu prefiro levar o turista que ele diga para que é a sensação de cada um. Então é muito pessoal. Uns vão dizer que é Santa Amaro, outros vão dizer que é Barreirinhas, outros vão dizer que é Atins. Não importa. Não importa o que eu acho. O importante é o cliente achar. O bom de tudo é que qualquer um dos três, né, tem uma experiência única. Isso. Né? E estão ali nos lençóis, né? E o que faz, e aí vem o fator equipamento e qualidade de prestação de serviço. Lá eu sou do tempo do início da venda dos lençóis. Então eu participei desse crescimento de tudo isso. Hoje eu digo que nós temos uma mão de obra muito boa, que entende o papel de cada prestador de serviço. Então hoje o prestador de serviço, o toyoteiro, aquele que guia o carro para o passeio, ele sabe o compromisso que ele tem de estar transportando um cliente que é um patrimônio dos agentes de viagem, que não é fácil para um cliente estar ali. Nós tivemos que concorrer com outros destinos, então ele sabe a importância que ele tem que fazer o melhor. O lancheiro da mesma forma, os guias do passeio entendem. Então a gente consegue mostrar a importância desse cliente para o destino e para ele. E aí ele faz o quê? O que já é bonito, o que os lençóis têm de bonito, ser melhor ainda. Porque o serviço vai fazer a diferença, o humano vai fazer a diferença, né? Nós estávamos conversando no café, o receptivo, eu que estou lá na ponta, eu transformo tudo que foi feito na tecnologia virar humano, o brilho nos olhos, o que vai marcar o turista, o viajante. Ele vai voltar mais encantado ainda.
por causa do equipamento é de primeira, a hotelaria é de primeira, o restaurante é de primeira, e ele foi atendido como pessoa. Então, te gera essa experiência na viagem, faz com que o turista ele fale, meu, o Maranhão é muito bonito, o Maranhão é de encanto, o Maranhão ele traz essa experiência única, mas é por causa do conjunto, é a beleza, que é 80%, e o equipamento, que é 20%, que faz com que seja um destino de muitos. Então, por isso, o Maranhão ele é uma terra para ser desbravada ainda, né? Então, esse é o nosso um pouco do Maranhão. Também, então, acho que com essas dicas, eu acho que a gente espera que mais gente, né, nos procure, né, para os nossos bloqueios, para o nosso sorteio, né, já que o Maranhão está de braços abertos, né? Tem hoje, como o Maranhão ele está preparado para tudo, né? Como eu falei, Atins hoje é uma terra do kite, então você tem um esportista que quer viver a experiência do kite. Atins hoje é uma meca, é um brilho nos olhos de muitos turistas, né? Nós falamos de Santa Maria, Barreirinhas, mas Atins hoje, digamos, se você hoje lá na MB, muita gente e Atins, porque realmente criou, Atins virou um destino pós-pandemia, um destino desejado para o turista de luxo ou que queriam viver a experiência. E os Lençóis, ele é um dos destinos de 2024 mais desejado. Então ainda existe um pós-pandemia, um desejo de conhecer Lençóis. Acredito que 2024, 2025, 2026, Lençóis vai continuar na lista dos desejos, né, do brasileiro, né? Porque realmente é um destino ainda a ser desbravado, né? Você fala sobre os Lençóis, aí você emenda a Rota das Emoções, Delta, a MB nós temos a Rota das Emoções, que é um turismo de experiência magnífico, que contempla 3 ecossistemas, 3 aventuras, 3 tipos de paisagem. Você pega os Lençóis com a sua magnitude, o Delta com a sua beleza peculiar, a Revoada dos Guarás é impressionante, fora de série, você não imagina. E aí Jericoacoara, aquela questão de beleza das praias, então é um mix de um roteiro que abraça o aventureiro e que quer o conforto também. A nossa Rota das Emoções, ela consegue trazer essa qualidade de hospedagem, de aventura. É o aventureiro que ele está no 4x4 e daqui a pouco vai pro bug, ele vai pra lancha, ele mistura, finaliza em São Luís com a história. Então ele consegue ter um mix de sensações, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua beleza, e nenhuma é maior ou melhor do que a outra. É uma soma de ecossistema, de riqueza, que faz com a Rota das Emoções de fato ser uma emoção de aventura. Então Lençóis, Rota, então Maranhão, estamos aí de braços abertos, venham viver essa experiência. A gente falou um pouco de tudo, mas Maranhão é para ser vivido. Obrigada. Você é agente de viagem, prestigia os pacotes da MB. Quem está lá para receber minha equipe, a Maracá, com todo carinho, para a gente levar esse turista para se encantar com o Maranhão. Obrigada, Luiz. Obrigada por nos apresentar e nos dar mais dicas do que fazer no Maranhão. E colocando também a Rota das Emoções, que é, bem dizer, 3 em 1, né? Então, deixe o teu link aqui, ative as notificações e se inscreva no nosso canal.